Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Êxodo 3, o 7 e o 8. Vamos ler juntos? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Vamos orar aí de 2 em 2, esses 2 versículos. Disse ainda o Senhor. Disse ainda o Senhor. Ele vai dizer ainda. Essa noite o Senhor vai dizer ainda. O Senhor diz ainda. Oh, Senhor Jesus. Cada irmão aqui nessa reunião precisa ouvir o dizer ainda do Senhor. O Senhor ainda vai falar. Oh, Senhor, certamente, com toda certeza, vi a aflição do meu povo. Sou aquele que vê a aflição. Oh, Senhor Jesus, o povo que está no Egito, sou aquele que ouve o seu clamor, por causa dos seus exatores. Senhor, liberta o povo dos exatores, porque tu conheces o sofrimento, Senhor. Você é aquele que conhece o nosso sofrimento. Por isso desça. Senhor, desce. Senhor, desce. Senhor Jesus, desce. Desce a fim de livrá-lo. Desce a fim de livrá-la. Senhor, livra essa irmã. Livra esse irmão. Livra-o, Senhor, da mão do inimigo, da mão daquele que quer nos destruir. Senhor, eu quero subir dessa terra para uma terra boa. Sai da terra do sofrimento. Sai da terra da angústia. Sai da terra da depressão. Para a terra que emana leite e mel. Senhor Jesus, oh, terra do Ferezeu, lugar do Cananeu, do Eveu, do Amorreu. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor nos abre nessa noite. Queremos ter um encontro com o Senhor. Queremos ouvir tua voz, Senhor, falando para nós. Oh, Senhor Jesus, abre nosso espírito, abre todo o nosso ser. Senhor, desce nessa reunião, no orvalho de Hermon. Senhor Jesus, nos dá uma unção especial, nos unge nessa noite. Oh, com a tua palavra. Oh, tua palavra é luz para os meus caminhos. Senhor Jesus, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Oh, Senhor Jesus, tua palavra é aquilo que nos liberta. É a nossa necessidade. Essa noite nos renova. Traz de volta ao primeiro amor. Os primeiros hinos, as primeiras orações, as primeiras reuniões, aos primeiros encontros. Senhor Jesus, queremos te abraçar, queremos te amar, crescer amando o Senhor. Oh, eu quero crescer amando o Senhor. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém. Pode sentar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Amém? Amém. Irmãos, Deus ele tem para mim e para você uma grande comissão. Amém. Certo? Nós estamos passando por momentos
realmente de grande aflição. Se a gente perceber, se a gente observar a situação das pessoas aí fora, tanto dos incrédulos como do protestantismo, né? Dos irmãos que se reúnem nas igrejas evangélicas, todas as pessoas, elas estão passando por um grande conflito. Essa situação deve, no mínimo, nos sensibilizar. Eu conversando com o secretário, né, de educação aqui da cidade, ele dizendo para mim da situação das dificuldades que há dentro das escolas. Falando do crack, né? O crack, quando entra na escola, ele mata os jovens sem misericórdia. É uma pedrinha, é uma droga que a maioria dos jovens hoje está consumindo. Se você vê o nível de prostituição, né? A questão sexual hoje totalmente invertida no meio da nossa sociedade, a pedofilia entrando na religião, certo? Então nós ficamos assim alarmados. Se você pegar a televisão, se você pudesse dar uma torcida nela como se ela fosse uma roupa, só saía o quê? Sangue. Só saía sangue. Porque ninguém mais suporta assistir os repórteres de hoje em dia. Só é morte, prostituição, os adultos pegando as crianças, certo? Corrupção, vício. Os valores têm se invertido. Se abre tanta igreja evangélica aí, em cada esquina é uma, mas parece que quanto mais abre, mais a violência aumenta. O evangelho não tem sido pregado de uma maneira eficaz. Essa é a verdade. Então, por um lado, a sociedade toda está passando por um grande caos, uma grande destruição. Aqui em Êxodo, no capítulo 3, o povo de Israel estava escravo do Egito, né? Faraó destruindo todo o povo. Hoje, Faraó é Satanás e o Egito é o mundo aí fora. Você não está percebendo como o tempo está correndo, não? Agorinha era janeiro, já estamos quase no mês de junho, no meio do ano. Você acorda de manhã, já é de noite. Você nem sente o tempo passando. Já é de noite já. E as pessoas estão mais rápidas, mais estressadas, mais depressivas, mais preocupadas. Elas procuram um oásis, uma fonte para refrescar e não encontram essa fonte. No meio político, no meio religioso, no meio educacional, no meio médico, da saúde, em nenhuma área da nossa sociedade se encontra um pedaço de terra, um lugar onde as pessoas possam respirar em paz. Então quer dizer que a sociedade toda está entrando num buraco. O caos está acontecendo. Nunca vivemos em dias tão cruciais, tão perigosos, tão complicados como estamos vivendo hoje. Os jovens não sabem o que fazer. Os pais não sabem o que fazer com os filhos. Os professores estão impotentes em relação aos seus alunos. Os psicólogos não sabem o que faz com seus pacientes. Os pastores com seus membros que estão sentados nos bancos, inertes à palavra. Cada dia mais apelando para segurar sua plateia com corais, com peças teatrais, com dramatização, com coreografia e outras coisas mais. E agora? Quando Deus criou eu e você, Ele nos fez para que nós possamos servi-lo. Amém? Amém? Servir ao Senhor. Deus nos criou para que possamos ser a sua cooperadora. Alguém que coopere com Ele para um serviço. O povo de Israel estava escravo da mão de Faraó. E o ambiente era tão fechado. Era tão difícil sorrir. Imagine você carregar todo dia palha, barro, para fazer tijolo,
E ali os capatazes de Faraó perto de você, lhe chicoteando se você não desse conta do serviço. Tinha uma meta para se cumprir. Se não cumprisse, você era morto. 400 anos, 2 milhões de pessoas, entra e sai geração, servindo a Faraó. Deus, nessa situação de caos, precisava de alguém, de algumas pessoas, para mudar a situação desse povo, para tirar eles do Egito e levar eles para uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Hoje, o Egito é o mundo, a terra de Canaã é a Nova Jerusalém. Nós não sabemos, né, como vai ser a Nova Jerusalém, mas a terra prometida para o povo do Novo Testamento é a Nova Jerusalém. Amém. Teremos uma parada de 1000 anos no reino milenar, mas o Senhor, Ele já prometeu para o povo dele que daria essa terra. Amém. Certo? E é essa terra, é esse galardão que a gente está aqui lutando para alcançar. O reino e a Nova Jerusalém já é nossa, já estamos lá. Amém. Então nós precisamos perceber que nessa era crítica e apertada, e maligna e de trevas, Deus quer contar com alguns para servi-lo. Amém. Então não vai faltar oportunidade para nenhum de vocês de dizer assim: ah, eu não servi ao Senhor porque ninguém me disse o que era para fazer, porque não tem nada na igreja. Cada um de vocês pode servir ao Senhor. Amém. De acordo com a sua situação, com a sua necessidade, com o seu tempo, sim, você pode servir ao Senhor. Amém. Então Deus, Ele nos criou, e isso tem que ser claro para nós. Isso tem que ser claro para vocês. Senhor, o Senhor me criou para servir, mas aqui em Mari, eu estou servindo para quê na igreja? Eu estou vindo só para reunião, né? Às vezes quando a gente ouve a palavra serviço, né, tem irmãos que ficam lá, vem falar de serviço, não é? É porque tem irmãos que gostam de ficar assim, vem para a reunião, senta na cadeira, ouve a palavra, vai para casa. Semana que vem para a reunião, senta na cadeira, vai para casa. E fica ano após ano, você estando na igreja de Maria, sem participar do serviço da igreja. Crianças, jovens, velhos, idosos, casais, solteiros, todos nós podemos servir ao Senhor. Amém. Você quer servir ao Senhor? Amém. Você quer servir ao Senhor? Amém. O seu serviço vai libertar um povo que está escravo na mão de Faraó. O seu serviço vai libertar alguém. Certo? E o serviço, ele já existe há muito tempo. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2:15. Jesus, vamos ler juntos? 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aí você vê um homem antes de cair no pecado, antes de Gênesis 3, o homem já foi comissionado por Deus para fazer um serviço. Que serviço? Guardar e cultivar o jardim. Então a Adão, Deus já deu a ele um comissionamento. Guardar o jardim é para proteger o jardim contra os inimigos. E cultivar o jardim é cuidar dele para que ele fique mais verde, com mais vida. Então Adão foi criado por Deus para guardar e cultivar o jardim. Amém. Nós vemos isso claramente na Bíblia. No reino milenar, também nós vamos servir ao Senhor. A era da igreja é essa que nós estamos vivendo. Nessa era, existem vários serviços na igreja, mas o serviço não termina na era da igreja. O serviço ao Senhor, irmãos, ele é desde a eternidade passada e vai eternidade futura dentro. Não tem mais fim o serviço ao Senhor. Amém. Vamos abrir Apocalipse 20. Apocalipse 20.
Acho que é versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. 26. 20, versículo 6. Vamos ler juntos? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Serão sacerdotes. Sacerdote é alguém que serve, que oficia, que faz um serviço, uma obra para o Senhor. Isso aqui no reino milenar, no milênio, se você achava que ia descansar no milênio, né? Vai ser 1000 anos de desfrute, de uma festa. No milênio, nós iremos servir ao Senhor. No milênio, nós iremos servir. Seremos sacerdotes de Deus ali durante o reino milenar. Certo? E Apocalipse 22, versículo do 1 ao 3. Vamos ler juntos? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, a árvore da vida, 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Agora o 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então isso aqui já é na Nova Jerusalém. Para toda a eternidade, os servos do Senhor o servirão. Você percebe? Então lá em Gênesis tem serviço, no reino tem serviço, na era da igreja tem serviço, e na Nova Jerusalém para todo sempre terá serviço. Então nós fomos criados para quê? Para servir ao Senhor. Só que esse homem, esse elemento que vai servir ao Senhor, não pode servir de qualquer maneira ou jeito. Ele tem que passar por umas etapas. Se você quer servir ao Senhor, você tem que passar por umas etapas. Para libertar o povo do Egito, o elemento que Deus vai usar, o vaso que Deus vai usar, tem que passar por algumas etapas. Lá em Êxodo, Deus escolheu um vaso. Quem foi? Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar 2 milhões de pessoas. Aqui em Marília, tem quantas pessoas? Na cidade de Marília? 22 mil, né? Moisés era 2 milhões. E aí? Será que Deus escolheu você para libertar o povo de Marília? Eu, Alves? Eu? Você está morando em Marília. Alves, na minha casa tem pessoas que estão no Egito. A minha vizinha, na minha rua, na minha cidade tem. Deus hoje pode tocar no seu coração. Você hoje pode ter alguma visão nessa reunião. Se você tiver essa visão vai lhe governar. Amém? Diga para o irmão, você vai ter uma visão. Você vai ter uma visão. Você vai ter uma visão. Êxodo 3 está a visão. Êxodo 3. Senhor Jesus. Versículo 2 até o versículo 5. Vamos ler juntos? 3 do 2 até o 5. Achou? Vamos ler juntos? Apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. É a pergunta: por que a sarça não se queima? 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça
continuou. Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés. Porque o lugar em que estás é terra santa. Pronto, aqui Moisés já estava com 80 anos de idade. Certo? Nós vemos que para Deus trabalhar em Moisés, para libertar o povo da mão de Faraó, Deus teve que dispensar mais ou menos uns 80 anos. Uns 80 anos. Para Deus começar a usar Moisés. Naquela época não tinha o Espírito 7 vezes intensificado. Naquela época Moisés não tinha o Espírito dentro dele fazendo um trabalho mais rápido. Por isso que no Antigo Testamento tudo era demorado. Mas irmãos, o Espírito está mais veloz hoje. Amém? Senhor Jesus! Amém. Ele não é mais uma carrocinha. Não é mais um fusquinha. Ele é um supersônico. Amém. Senhor Jesus! E ele está indo muito rápido, irmãos. Na nossa transformação. Então, Moisés teve uma visão. Antes de tocar na visão que Moisés teve, eu quero mostrar para você como Moisés era quando ele tinha 40 anos de idade. Certo? Como era o caráter, o perfil de Moisés. Atos 7. Atos. Depois a gente bota para Êxodo. Deixa eu marcar de mesmo, se puder. Atos capítulo 7. Olha como Moisés era. Olha como ele era o cara. Ele era o cara. Era o Moisés. Versículo 22. 7:22. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos juntos? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso. Tá vendo aí? Ele era o quê? Ele era o quê? Poderoso. Será que você é poderosa na vida da igreja? Cadê as poderosas aqui de Maria? As irmãs poderosas são aquelas que falam. São aquelas que emitem suas opiniões. Eita! Não tem irmãs que é assim, poderosas? Né? As irmãs poderosas saem de baixo. Que as poderosas falam e doam quem doer. Não tem pouquinho não. Entendeu? São irmãs extremamente sinceras. Elas podem até estar corretas no que estão dizendo, mas estão erradas no meio, na maneira de fazer a coisa. Porque a melhor coisa que a irmã deve fazer só é orar. Ela tem que ser poderosa na oração ao Senhor. Amém? Amém, irmãs? Poderosa em oração. Senhor, eu não aceito isso na igreja, Senhor. Senhor, faça alguma coisa. Bom, tá bom demais. Você e Deus. Mas você chegar para o irmão, não aceito isso não, irmão. Isso está errado. A igreja não pode ser assim não, irmão. Não, você não fale para o irmão, fale para Deus. Deus, está errado, Deus. Faça algo, Senhor. Bom, se ele quiser enviar um negócio para você, alguma coisa, é problema dele. Mas você tem que aprender a ser poderosa no Senhor. Moisés era poderoso em obras, porque ele aprendeu a ciência do mundo lá fora, a eloquência, poder do Egito. Olha só aqui no versículo 23, vamos ver. Vamos ler juntos. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Veio na ideia, irmãos. Além dele ser poderoso, ele tinha muitas ideias. Sabe o que é isso? Veio na ideia. Rapaz, né, quando você está no seu natural para servir ao Senhor, você veio na ideia, eu quero fazer isso agora. Veio na ideia, eu quero fazer visitar os irmãos. Veio na ideia, eu quero mudar essa cadeira. Veio na ideia, veio na ideia. Se tu veio na ideia, acaba com a igreja. Me deu vontade de fazer isso. Me deu vontade. Veio na ideia. É até uma coisa boa visitar o quê? Cadê? Visitar seus irmãos, ó. Até uma visita que você faz aos irmãos. Você veio na ideia. Não visite não. Porque tem que vir no Espírito. É vir na ideia ou vir no Espírito? Deu na ideia dar uma oferta, não dê não. Não passa nada na ideia, ainda que seja boa ou bom. Veio na ideia de Moisés de visitar os irmãos para ver como os irmãos estavam. Vamos ver o versículo 24 juntos.
vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido. Pronto, ele veio na ideia, né? Estava ali andando, poderoso em obras. Quando ele estava assim, aí tinha um egípcio batendo, foi aqui, deixa eu ver, ele estava fazendo o quê? Batendo no escravo judeu, né? Estava lá o oprimido, coitado, ali, o diabo acabando com ele. Aí foi que Moisés falou: não, peraí, isso é injustiça. Aí tomou a defesa e vingou o oprimido, matando. Isso é um serviço natural dos primeiros 40 anos. Então, por você ser muito natural, sermos muito naturais, queremos fazer tudo na igreja pela nossa justiça, pelas nossas próprias mãos. A gente quer consertar as coisas da igreja no nosso natural. Vai dar certo? Não. Nós precisamos aprender a orar. Mas aquele irmão está errado, aquela irmã está errada, os irmãos não vê nada, os irmãos não mudam essa situação, porque os irmãos dessa igreja, cadê os irmãos responsáveis? Que bagunça, olha ali o erro, porque ninguém faz nada. É você querer fazer com as suas próprias mãos. Você já não percebeu que a igreja é diferente? Quem age é o Espírito. Não é assim? Toda vez que você bota a sua mão dá errado, pode ver. Isso é no casamento, é na criação com os filhos. Até você querer falar com o seu cônjuge. Se você falar na hora errada, veio na ideia. Aí vem na ideia, sai um monte de palavra que machuca. Não vá na ideia não, vá no Espírito. Veio na ideia. Aí eu falei. Aí estragou tudo. Então, Moisés, nos seus primeiros 40 anos, ele era poderoso em obras, vinha na ideia e ainda matava. Porque ele pensava: meu Deus, que injustiça, o povo sofrendo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Né? Eu vou pegar um carro de som, vou sair gritando na cidade de Maria e vou fazer alguma coisa, falar com o prefeito, vou falar com o deputado, tomar atitude. Né? Vou fazer aqui uma greve, um abaixo-assinado para arrumar um ônibus para os universitários, vou fazer alguma coisa. Não é? Isso é uma injustiça. As empregadas domésticas ganhando aqui um salário mínimo, tem que fazer um baixo assinado. Não é assim que eu vou libertar o oprimido. Olha aqui o versículo 25. Olha o 25, irmãos, agora. Olha o 25, vamos ler. Olha, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar. Olha, irmãos. Moisés cheio de... Não, peraí. Ele queria convencer os irmãos que quem ia salvar eles de Faraó era quem? Ele mesmo. Você está percebendo como é o serviço natural? Você faz as coisas e ainda quer que os irmãos aprovem o que você faz. Não, os irmãos têm que entender que o irmão responsável daqui sou eu. Os irmãos têm que entender que o profeta aqui sou eu. Quem vai libertar esse povo, eu que abafo, fecho e abro aqui na igreja de Maria. Vamos pra cá. Ó Senhor Jesus! Moisés era assim, você acredita? Ele se achava o tal. Aí ele tinha que ter uma visão muito forte. Ele tinha que ter a visão de alguma coisa que mudasse essa atitude de Moisés. Nos primeiros 40 anos ele era assim. Uma pessoa assim dá para servir ao Senhor? Não. Uma pessoa assim salva alguém de alguma coisa? Não. Ele achava que matando os egípcios libertaria o povo. Então é fazer a coisa com as suas próprias mãos. Na igreja isso não funciona. Vamos repetir? Na igreja isso não funciona. Não funciona. Bom, aí quando ele completou 40 anos, matou esse egípcio, aí ele teve que fugir. Olha aqui, ó. Versículo 29. Vamos ler? A estas palavras Moisés fugiu. E tornou-se? Tornou-se o quê? Na terra de Midian, onde lhe nasceram 30. 40, olha só, decorrido o quê? Olha aqui no 23. Vamos ler o 23, só um pedacinho. Quando completou 40 anos. Aí no 30. Decorridos 40
Já tem quanto aqui? 80. Tá vendo como é a matemática da Bíblia? Já tem 80. Então, aos 80 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, porém com as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. No segundo período dos 40 anos, Moisés ficou peregrino no deserto. Peregrino. Ele teve que desaprender tudo que aprendeu no deserto, principalmente sua maneira altiva e orgulhosa de ser. A vida da igreja é esse deserto. Quem é que se sente, às vezes, na vida da igreja, uma pessoa peregrina, sem saber para onde vai? Levanta a mão assim, sem destino. Não tem vergonha não, pode falar. É a vida da igreja, um deserto. Não tem hora que dá um branco na sua cabeça, fica meio sem juízo, né? Você que está vendo comigo, hein? Que vem uma dúvida assim, peraí, é ou não é isso aqui, esse lugar? Peraí. O negócio está meio complicado aqui, nesse deserto. Você fica meio peregrino. A vida da igreja é uma vida de peregrinos. Amém? Amém. Você é peregrino? Amém. Diga, eu sou um peregrino. Eu sou um peregrino. Isso quer dizer que nada mais lá do outro lado lhe puxa. Você trabalha, você estuda, você ganha seu salário, tem uma empresazinha, seja lá o que for. Mas é diferente. Nós agora somos peregrinos. Estamos no lugar que é a vida da igreja, que está nos treinando, está nos fazendo alguém que vai servir ao Senhor da maneira dele. Amém. Mas você vai ter que ter uma visão. Aí um dia Moisés, cuidando de ovelhas, ele viu algo extraordinário. Ele viu algo que governou toda a vida dele. Vou mostrar para você hoje isso. Ele viu algo que a visão que ele vislumbrou mostrou muita coisa a ele. Sabe o que ele viu? Em cima do monte Horebe, um mato chamado uma sarça. O que é uma sarça? É um arbusto cheio de espinhos. A coisa mais ridícula, mais feia, é essa sarça. Ela não tem nenhum tipo de beleza. Ela só tem uma coisa, espinhos. Nada de bom essa sarça tem. E ele ficou assim olhando para a sarça. Meu Deus, espinho, um arbusto. E queima. Que luz é essa? Então a sarça, ela ardia em chamas e uma voz saía de dentro da sarça. Essa é a visão que Moisés teve. E essa visão governou, controlou, dominou toda a vida de Moisés. Amém. E aí você precisa ver essa sarça. Porque os irmãos que veem a sarça têm a sua vida transformada na vida da igreja. Na vida da igreja, os irmãos que não viram a sarça ainda estão no Egito. Estão reunindo na igreja, mas tem várias garras de muitas coisas lá fora que segura você. Aos irmãos que viram a sarça, nós não podemos condenar os irmãos que ainda estão fixos e presos no Egito. Você está reunindo no local de reuniões da igreja em Maria. Mas o seu viver lá fora ainda está preso ou presa no Egito. Porque só se liberta do Egito alguém que vê a sarça. Amém? Amém. Todos nós somos sarças. O ser humano é uma sarça. Quem aqui na... Seja sincero, não tem vergonha de falar, claro que você não tem vergonha, né? Quem aqui na vida da igreja um dia já furou alguém? Já furou alguém com um olhar, uma crítica? Já furou alguém com inveja? Já furou alguém com ciúme? Já furou alguém? Faz assim, quem já furou alguém? Diz, olha quanta sarça! Meu Deus, cadê? Aqui é espinho. Ah, até Luquinha, né? Aqui é espinho. Não só foi um avelhão. Até Petrociana já furou. Pronto, outra pergunta. Certo? Não tenha vergonha não, pode responder.
Quem aqui já foi furado por alguém na vida da igreja? Já foi furado? Alguém lhe criticou, alguém falou mal de você, alguém... Meu Deus, Alves, eu estou nesse lugar, Alves. Porque às vezes eu me sinto peregrina. Será que estou no lugar certo? Porque eu furo e sou furada. Aquela visão mostrou a Moisés que ele é um arbusto que não serve para... Nos primeiros 40 anos, ele se achava que servia para tudo. Ele se achava o cara. Ele se achava alguém. Não, veio na ideia, vou visitar os irmãos. Eu sou poderoso em obras. Eu vou matar esse egípcio. Mas, irmãos, quando ele viu a sarça, irmãos, Deus é assim. Deus é tão gentil. Deus é tão doce. Ele não chama a sua atenção. Ele mostra uma visão para você. Você viu como ele é? Como ele é lindo? Você às vezes faz uma coisa errada, ele fica lá quietinho, só olhando para você. Você vai, pinta os 7, borda os 8, ele fica olhando. Aí de repente ele só vai e mostra uma sarça. Uma sarça para você. Você vê a sarça. Mas quando você vê essa sarça, ela está queimando. É uma sarça que, apesar de ser inútil, ela tem duas coisas: o espírito que queima e o falar do Senhor. Amém. Ele, o que é isso desse mato saindo falar de Deus? E Deus falou, vamos para Êxodo 3. Que agora esse negócio é importante, eu quero saber, eu quero ver essa sarça, Senhor. Me mostra a sarça. Quando a gente vê essa sarça, tudo muda na vida da gente. Irmãos, olha, quando você vê a sarça, irmão, você não fala mais nada. O povo te bate, fala mal de você, levanta as coisas e você fica calado. Você não consegue falar mais nada. Sabe por quê? Você viu que você é a sarça cheia de espinhos. Vamos lá. Versículo 6. Êxodo 3:6. Da sarça saiu a voz, ó. Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o... Imagine você numa montanha sozinha, vendo uma sarça queimando, um fogo, e o fogo não consome a sarça, e uma voz grossa, uma voz assim, saindo, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés fez o quê? Por quê? Não. Aí da sarça saiu todo o planejamento do serviço que Deus queria para Moisés. Deus começou a dizer: eu estou vendo a aflição do meu povo. Olha, irmão, se você vê a sarça, Deus vai dizer para você: eu estou vendo o sofrimento do meu povo aqui em Mari, aqui em Sapé, aqui em Guarabira. Se você alargar mais um coração, ele vai lhe dar algumas cidades para você ver a aflição do povo dele. Se alargar mais, ele vai lhe dar um país. Ele vai dar o Brasil para você. Se alargar mais um pouquinho, ele vai lhe dar 2 países para você. Mas se você tiver uma visão pequenininha, ele vai dizer que é seu marido. Ele está vendo a aflição do seu marido. Mais pequenininha, vai dizer que é seu filho, é a sua filha, é o seu vizinho. É o irmão responsável, é uma irmã, é alguém. Depende do tamanho da sarça e do fogo que você vê. Mas esse fogo vai te queimar a partir de hoje. Porque eu vou orar e ele vai mostrar a sarça para você. E quando você vê a sarça, você não vai conseguir ficar onde você está. Você vai lá para o Egito, falar com o faraó e vai libertar o povo de Deus da mão do Egito. Amém. Mas você tem que ver a sarça. Se você vê a sarça, você não vai ter medo de deixar nada para trás. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem irmã, nem trabalho, nem filho, nem nada. Se você vê a sarça e sua esposa não vê, seu marido não vê, ore. Nessa hora é bom ser solteiro, né? Você vê a sarça sozinha, aí você vai lá para o faraó para libertar o povo. Mas se for casado e casada,
O marido não viu e a mulher viu, é problema. Se o marido vê e a mulher não vê, é problema. Tem que ver a sarça. Você quer ver a sarça? Amém. Você quer ver a sarça? Amém. Senhor Jesus, ver a sarça é ver o corpo de Cristo. Amém. A sarça é o corpo. A sarça é eu perceber, eu tenho espinho, porque eu vou julgar o meu irmão. Mas apesar de eu ser cheio de falha, cheio de problema, o fogo está queimando em mim. E Deus fala através de mim. Amém. Deus quer me usar. Diga. Deus quer me usar. Diga com mais fé. Deus quer me usar. Ah, irmãos, aqui no capítulo 3, não vamos ler, né? Até o versículo 22, eu leia depois. Deus vai dizer tudo que vai acontecer. Ó, eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó não vai querer que o povo vá embora. Ó, mas aí eu vou usar você com mão poderosa. Você vai falar pela minha boca. No final, o povo do Egito vai entregar toda a riqueza para vocês. Vocês vão atravessar o Mar Vermelho. Deus falou tudo na sarça para Moisés. Irmãos, houve uma profunda mudança na vida de Moisés. Depois que ele viu a sarça, ele percebeu que não era ninguém. Será que você na vida da igreja ainda acha que é alguma coisa? Sabe quando eu vi a sarça na minha experiência? Eu vi a sarça no SEAP. No SEAP. Não é, meu amor, era a Michelin, né? Era. Diga assim, Agora não é mais não. Eu vi a sarça lá no SEAP, eu passei 6 meses lá. Aquilo para mim foi o Monte Horebe. Eu vi o quanto ainda eu precisava de que Deus tocasse mais na minha vida. O quanto eu achava ainda que eu era bom. Mas eu vi a sarça. Passei a amar mais os irmãos. O irmão que estava lá no SEAP trabalhando, não foi? O irmão viu algumas coisas lá, não foi, irmão? Não queimava lá o negócio? Queimava. Certo? Êxodo 32. 32, né? 32, o versículo 1. Vamos ler juntos o versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: que vão diante de nós o homem que nos tirou do Egito, Não sabemos que Pronto. Então Moisés subiu no monte, já estava com mais de 80 anos de idade, passou 40 dias no monte e demorou. E o povo falou para Arão: Arão, este Moisés, olha a expressão do povo, viu? É como, por exemplo, eu vim aqui em Maria um dia desse, né? Tinha 3, 4 pessoas reunindo. A gente veio, lutou, orou de madrugada, fez um jejum, fez um monte de trabalho. Aí, daqui a algum tempo, você me trata, você que eu ajudei, você que eu batizei, este Alves. Quem é este Alves? Certo? Nós não somos nada, mas a gente não tem a consideração, não é? Mas o povo nem isso teve. Este Moisés desrespeitou Moisés. Mas olha, depois que uma pessoa vê a sarça, olha como uma pessoa age. Outra coisa, quando você vê a sarça, você pode até mudar o pensamento de Deus. Você sabia disso? Quando você vê a sarça, Deus pode até tomar uma decisão, mas a sua oração pode influenciar na decisão que Deus toma. Irmãos, é muito importante você ter a visão da sarça. É muito importante você perceber que não é nada. E quem vai fazer é Deus. Amém? Olha o que Deus, como Deus ficou irado. Vamos ver o versículo, ainda no mesmo capítulo. Versículo 7. As irmãs leem o versículo 7. Mas o povo era de Deus ou era de Moisés? Era de Deus. Mas como ele falou aqui?
O de quem? Olha como Deus está virado. Vá porque o teu povo se corrompeu. Os irmãos. 8. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. As irmãs, o 9. Todos juntos. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés, eu estou irado com esse povo, estou irado. Vou matar todos eles, só você, Moisés, vai ficar vivo. Deus estava provando a visão da sarça que Moisés teve. Porque quando você vê a sarça, você ama as pessoas de uma maneira apaixonada. Quando você vê a sarça, você não consegue odiar ninguém. Por quê, Alves? Porque a sarça é você. Você tem defeitos, você tem espinhos. A sarça, a visão da sarça sou eu sendo queimado por Deus e usado por Ele. Falando por Ele. Amém? Não fica assim. Por isso que você vê o irmão aqui na frente compartilhando, você fica, olha que irmão. Não. Esse irmão é uma sarça cheia de espinho. Mas é uma sarça que está queimando com o fogo de Deus e falando com a boca de Deus. Então não é a sarça que deve ser exaltada, mas é o fogo que está sobre ele. E é a palavra de Deus que está na boca desse irmão. Porque todos nós somos sarças. Aí aqui Deus falou, vou matar o povo. E tem mais. Presta atenção. Olha a proposta que Deus deu para Moisés. Uma proposta indecente. Uma proposta tentadora. Porque você sabe que lá em Atos 7, Moisés era o quê? Poderoso. Vinha nas ideias. Vinha nas ideias, irmão. Matou o egípcio. Aí Deus vai e fala aqui para ele, ó. Versículo 10, lá no finalzinho. E de ti farei... que teste. Você vai ser grande, Moisés. O que é que vocês fariam? Os irmãos responsáveis daqui, os irmãos responsáveis, vamos supor que os irmãos responsáveis vão orar no monte aqui, em Mari. Aí lá no monte aparece uma visão, né? Aí os irmãos de Mari ficam lá uma semana. Aí os irmãos, meu Deus, cadê os irmãos? Cadê Evaldo? Cadê o irmão? Cadê fulano? Não tem mais não. Aí chega assim, ó Ricardo, vamos fazer aqui um bezerro, mas você não vem mais não. Então, aí Ricardo fica, meu Deus do céu, e agora, não sei o que e tal. Aí lá no monte o senhor fala para os irmãos de Maria, olhe, o negócio lá, no local de reunião está sério. Está sério. E eu quero dar uma proposta a você. Eu quero matar todas aquelas irmãs e aqueles irmãos tudo complicado. Aquelas irmãs, aqueles irmãos complicados, eu vou matar todos eles. E vou fazer de vocês um homem grande lá em Maria. Vou renovar toda a igreja de Maria. Aquele povo, aquela raça, vai tudo sair que eu vou dar tudo para fora. E vai vir uma nova nação. Que tentação, irmãos. Que proposta grandiosa para Moisés. Que ele, se ele fosse fazer o quê? Não, Senhor, seja feita a tua... Afinal de contas, vai matar todo mundo, eu vou ficar vivo. E você é grande. Vou ter uma grande nação. Um povo descomplicado. Chega de dor de cabeça, é problema. O irmão não quer crescer, o irmão não quer desfrutar. E fica visitando os irmãos, chamando, aquele leve trás danado. Agora eu vou ter um povo convertido. Eu vou ter descanso na igreja de Maria. Parece um sonho. Ele tem uma chance agora. Você acha que quando a pessoa vê a sarça tem uma atitude dessa? Olha o que Moisés vai fazer agora. Moisés vai tentar convencer a Deus que aquele povo não pode morrer. Aleluia. E para surpresa sua, Deus se convence. Amém. Amém. Vamos ver. Olha o versículo 11. Vamos ler juntos. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, contra o teu povo
que tirastes com grande fortaleza. 12. Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los da face da terra, torna-te do furor da tua ira e arrepende desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança. Vamos ler o 14 juntos. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Esse arrependimento não é o arrependimento que tem um versículo que fala assim, né? Que Deus não é homem, certo? Mas não tem nem filho do homem. Mas muitos ficaram em dúvida, né? Sobre essa questão aqui. Mas esse arrependimento aqui não é arrependimento do homem. Deus ficou triste, é diferente. É um arrependimento de tristeza, certo? Ele ficou triste por aquele sentimento que ele mesmo teve. E Moisés, ele teve uma visão tão forte que o governou e o controlou, que ele rejeitou o pedido que Deus fez a ele, de fazer dele uma grande nação com outro povo, não com aquela geração. E ele falou: que é que vão falar de ti, Senhor, se tu matar esse povo? Aí Deus se arrependeu de ter dito aquilo para Moisés. Você percebe, quando você é uma pessoa íntima de Deus, um homem ou uma mulher que busca o Senhor de verdade, que o Senhor pode lhe usar grandemente, não por você, mas para a glória dele, para a glória de Deus. Amém. E o que nós precisamos fazer é subir no Monte Horebe, que é o nosso espírito, e ver essa sarça queimando. A partir de hoje, Deus vai lhe usar poderosamente. Mas lembre-se, a glória não é sua. O que resta para você e para mim só são espinhos. Mas o fogo e o falar vem do Senhor. Amém. Você quer que Ele lhe use? Amém. Tem um grande povo aí para você e eu libertar. Tem muita gente precisando de libertação. E a gente veio aqui, começa a sarça, chamar você à obra de Deus. Você quer ir? Você quer ir? Deus vai te chamar. Você vai dizer sim ao Senhor. E vai ter vários graus de chamada. Eu não sei se o seu grau vai ser o máximo, aquele de largar tudo e sair por aí. Ou se vai ser o mínimo, de ficar por aqui mesmo, libertando os cativos. Porque em todo canto tem pessoas cativas. Mas para cada um, Deus tem um chamar mais forte e mais intenso. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Amém. Finalmente, na morte de Moisés, Deuteronômio 32, 33. O último versículo, viu? Deuteronômio 33, versículo. Aqui tem a bênção de Moisés, né? O versículo 1 diz: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. 33, Êxodo. Desculpa. 34. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, quinto. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Números, Deuteronômio. 33, 1. Moisés aqui está na beira da cama já, vai morrer. E antes da morte dele, no versículo 1 diz aí, antes da morte dele, ele vai dar as bênçãos às tribos de Israel. E tem uma tribo aqui que chama a atenção da gente, que é a de José. Olha a bênção que ele deu para a tribo de José. Versículo 16. 16. Vamos ler juntos? Com o que é mais excelente. Aquele que apareceu na sarça. Até aí tá bom. Você viu agora aí? Na morte dele, perto de morrer,
Ele lembrou de quê? Da sarça. Você vê, a sarça, a visão que ele teve da sarça, acompanhou toda a vida de Moisés e controlou o seu serviço e a visão que ele teve de Deus. Por isso que ele era o homem mais manso. Podia o povo lá se esbravejar, ele estava lá. Ah, Senhor, cuidando do povo. Moisés não dispensava, nem descartava nenhum ser humano. Depois que ele viu a sarça, a qualidade de vida de Moisés mudou. E Deus pôde usar Moisés. Deus quer nos usar, irmãos. Deus está nos chamando, irmãos. Deus está chamando você. Vamos cantar querido, Deus nos chamando está. Dá uma tocadinha aí, vamos. Quem sabe qual é o número? É o 11, S11. S11. Eu caio em pé, irmãos? Amém. Não, assim, vamos fazer o seguinte. Pode sentar, irmão. Eu queria que só ficasse de pé as pessoas que sentem que Deus está chamando você. Aí você vai ficar de pé. Você não sabe para que Ele está lhe chamando, sabe que Ele está lhe chamando para alguma coisa. Aí você vai cantar de pé, sim. Deus não está me chamando, irmão, então você fica sentado. Deus está me chamando, irmão. Eita, Jesus, você viu a sarça? Ai, deu uma dor no meu coração. Gente, a igreja de Maria quase toda. Ó, Senhor Jesus. Deus me chamando está para segui-lo. Cante para o Senhor. Verdade, Senhor. Verdade, Senhor. Mas termino as Vejo minha fé falhar. vejo minha fé falhar. Mas eu em mim confio em mim. Subindo o voo. Deus me deu. Boa terra Deus me deu. Cristo da porção eterna. Cristo da porção eterna. Dia a dia Ele me diz. Dia a dia Ele me diz. Persevera. Ao que Cristo é meu gozo pleno. Eu gozo pleno. Vou conquistá-lo. Vou conquistar. Usando minha fé. Nessa terra me fará entrar. Se fiel eu lhe seguir. Ser fiel eu lhe seguir. Pois sempre diz, confia em mim, estás perto do descanso. No descanso. Enfim, subindo voo para a terra conquistar. A terra Deus me deu. Boa terra Deus me deu. Cristo da porção eterna. Cristo da porção eterna. E aqui Ele me diz, Dia a dia Ele me diz. persevera. Ó, irmãos, de 2 em 2 agora, você vai compartilhar com o outro. Só vou dar uns 3 minutinhos que eu tenho um chamamento para fazer para vocês. Aí vamos dar uns 13 minutinhos para você compartilhar a palavra com o irmão que está perto de você. Senta um pouquinho, vamos conversar um pouco com esse irmão, com essa irmã que está perto da gente, tá certo? Vamos lá? O que você ganhou da mensagem? Converse com ele, com ela. Vamos dar só uns 3 minutos para você falar, certo? É bom não se dispersar, não fazer outra coisa, só o que nós estamos só orientando você. Deus me chamando está para segui-lo, santa herança Ele quer dar a mim, mas temendo as fraquezas, vejo minha
confia em mim, eu te levo, te carrego até o fim. Subindo vou para a terra conquistar. Boa terra Deus me deu, Cristo tal porção eterna. Dia a dia me diz, persevera. Cristo é o meu gozo pleno, vou conquistar, usando minha fé, nesta terra me fará. Sou fiel lhe seguir, pois sempre diz confia em mim, estás perto.